E aquele esquema, né, rapaziada? A gente retira as principais aspas, as principais falas do Renato na sua coletiva, o que mais repercutiu lá na nossa rede social, no Twitter, no arroba Rádio Pachola, lá no Twitter, né? Opa, quase deu branco aqui. A gente retira, então, essas falas do Renato e depois comenta aqui com vocês tudo que aconteceu na coletiva, tá certo? Eu vou puxar primeiro aqui e aí vocês comentam sobre os assuntos que Renato tratou. Abre aspas para Renato Portaluppi. Estou satisfeito com o que a equipe apresentou. Tivemos as maiores chances criadas, mas acima de tudo é importante a atuação @Fatili. Renato. Quem já acompanha minhas opiniões sabe que eu sou totalmente contrária ao que o Renato falou. É legal tu conseguir ter o poder da partida nas tuas mãos, é legal tu ter a posse de bola, é legal tu ter as tuas chances criadas, mas eu não acho que o mais importante seja a atuação, e sempre que eu tiver que escolher entre atuação e resultado, eu vou ficar com o resultado. Pra mim, aquele resultado contra o Fortaleza no 0-0 acaba indo pelo ralo, as chances criadas, a posse de bola e tudo, porque no final das contas o importante é o resultado e o Grêmio não teve o resultado. Tá aí, atuação ou resultado. Falta aí pouco mais de 250 likes pra gente bater a meta. Deixa o like, rapaziada. Vai, Duduro. Cara, é o que ele disse ali, o que eu tiro do que ele falou, é que ele ficou contente com a atuação, mas não com o resultado. E que, é claro que o que vale mesmo são os 3 pontos, mas quando tu não tem resultado e tu joga mal, é muito mais preocupante do que tu jogar bem e a bola não entrar e faltar um detalhe que o outro. É mais alentador para a próxima rodada. Não que isso seja bom, não que o empate seja bom, mas é uma questão de tentar olhar o copo cheio. Acho que é mais ou menos por aí. E ele leva muito por esse lado, né? Ele sempre tenta olhar o copo cheio até numa questão de preservação do grupo, né? O Renato sendo mais otimista. Mas eu até me atentar a uma outra parte da fala dele ali, Dudu. Tivemos as maiores chances criadas, né? O Grêmio criando bastante. Até eu sei que ele falou em comparação ao Fortaleza. Sim. Exatamente no jogo. Mas você não sentiu que o Grêmio fez menos do que vinha fazendo? O Grêmio criou menos, né? Chance criada. Eu acho que o Grêmio foi melhor do que o Bahia, que a atuação contra o Bahia foi bem abaixo. Bem abaixo. Se não é aquele gol de chiripa do Diego Souza, a gente não ia ganhar o jogo. Não ia. Que lá o Grêmio não criou, lá o Grêmio não fez nada. Contra o Fortaleza, o Grêmio até teve belos... no início ali teve uma bola do Pinares, depois teve aquela bola do Churinho pro gol do PP, teve o Churinho perdendo o gol dentro da área sem goleiro, sabe? O Grêmio teve algumas coisas, assim, depois teve uns chutezinhos do Ferreira, mas é abaixo do esperado, né? Ainda que consiga ter algumas chances, né? Tu espera mais o rendimento do clube, até contra o Fortaleza, com todos os problemas que a gente falou aqui que o Fortaleza tem e teve, enfim, o Grêmio precisava produzir mais, né? Eu acho que tu falar assim, que ficar satisfeito com o desempenho da equipe é realmente olhar muito com otimismo. Não tem como tu ficar satisfeito com 3 chances criadas, sabe? São 3 chances, poderia ser feito 3-0, poderia, mas não fez. Sabe? Então, eu acho que eu olho com muito otimismo, mas não é tanto por aí. E aí vamos para o ponto que eu acho que é o mais polêmico. Vou deixar a polêmica por último. Eu vou fazer meio João Kleber agora. Para. Vou deixar a polêmica por último. Vou ir para a última fala dele ali que a gente separou e depois eu vou pela polêmica com a gente da imprensa, né? Com vocês da imprensa. Que vocês da imprensa. Que baita frase. Estamos brigando por 2 títulos, Brasileiro e Copa do Brasil. Aspas do Renato Portaluppi. Eu acho que isso aí não tem muito o que discutir, né? Tá brigando, tá. Mas que cada vez o brasileiro tá ficando mais distante. Isso tá, né, Fábio? Cara, eu tenho vontade de fincar o dedo no meu próprio olho. No meu próprio olho. Que susto. Não. Quando eu vejo que o Grêmio deixou pra trás esses 3 pontos. Claro que já deixou muitos outros, né? São 3 empates. Eu vou jogar no bicho esse número 13 hoje, porque tudo é 13. Já são 3 empates e, cara, uma baba esse campeonato brasileiro ali.
Eu não posso nem suportar a ideia de ver o Esporte Clube do Abelão ganhando isso ali. Os caras têm chance. E é porque estão fazendo aquilo que tem que fazer, né? Pegar os 3 pontos independente da atuação que tá acontecendo dentro de campo. E aí eu volto com a minha teoria. Eu sempre que puder eu vou falar da minha teoria. E o Grêmio não tá buscando o resultado. Claro que ganhou, né, na semana passada contra o Bahia. Agora empatou. Não tá perdendo, né? Pelo menos isso, mas... Ai, quando eu vejo que o Grêmio tá deixando o brasileiro de lado... De lado não sei, mas... não tá focando com tudo, sendo que é um brasileiro muito fácil de se ganhar, eu fico bem triste. E aí vamos para a questão mais polêmica envolvendo o Renato Portaluppi, 11 horas mais 8 minutos, inclusive, ó, tem comentário aqui na live. Fala, professor, qual a opinião referente às preservações do Renato em uma reta final de campeonato e as baixas de rendimento contra os times de qualidade técnica inferior? Pode ser a soberba do time ou do treinador? E aí eu vou para a fala de Renato. Vocês acham que o jogador está sendo poupado, mas vocês não sabem o que acontece diariamente no CT. Renato, naquele velho dilema, né, entre a imprensa falar a notícia, né, dar a notícia e por vezes até dar arma pro adversário, ou não dar notícia e ficar nesse disse que me disse, né, Dodoro? Eu tenho... desculpa. Não, vai, pode falar. Vai. Eu tenho uma tese quanto a isso. Quando tu tá numa véspera de uma final, de uma semifinal, de um jogo decisivo, eu concordo em tentar guardar o máximo possível informações acerca de jogadores importantes, né? Justamente porque tu vai acabar dando munição para o adversário. Como, por exemplo, foi no último jogo contra o São Paulo, né? Teve toda aquela questão em relação a Jeromel, que acabou não jogando. Mas quando tu tá num mês jogando só Brasileirão, confrontos teoricamente mais fáceis, cara, não tem por que tu deixar o teu torcedor no escuro. A gente não tá tendo noção. E quando eu falo a gente, é o torcedor, é a mídia, é quem trabalha com informação. Ninguém tá tendo noção de nada, entendeu? Ninguém sabe nada. E isso acaba dando muita margem para o torcedor acabar se apegando em informações que não são verdadeiras. Sabe, tem muita gente, e eu entendo o Renato, eu sei que o Renato apanha diariamente da mídia convencional. Inclusive, antes eu tava lendo uma bobagem de um texto. Olha, eu concordo com o Renato quando ele tenta se preservar do que a mídia vai fazer com ele, com a imagem dele, com as informações. Só que ao mesmo tempo ele tá prejudicando muito o torcedor. O torcedor ali, tem muito torcedor que todo dia 5 vai lá e paga a mensalidade de sócio. E até quem não é, aquele que contribui comprando camisa, pagando uma fortuna nas camisas, que acaba não sabendo de nada acerca do clube, não sabendo de nada de jogadores importantes, não conseguindo entender o que tá acontecendo no clube. Aí o Renato chega no microfone e fala: eu tenho meus motivos, mas vocês não vão saber. Renato, tu trabalha pro nosso clube. O Grêmio é do torcedor, o Grêmio não é teu, Renato. A gente precisa saber as coisas que estão acontecendo. Quando tu não quer passar informação em jogo decisivo, eu concordo totalmente. Mas num pré-jogo de Fortaleza e Grêmio, explica pro torcedor por que o Diego Souza tava aqui em Porto Alegre e tava jogando futebol. E não que eu acho errado, se o cara tava na folga, entre aspas, ele faz o que ele quer. Mas como tá sendo polemizado demais essa situação, chega hoje, Renato, e explica por que isso aconteceu. O torcedor tem todo o direito de saber e tu tem o dever de passar. São várias questões interessantes nessa aí, mas cara, o Grêmio ele tem 9 milhões de torcedores, algo próximo disso. Tem gente que vai pensar, né, que o Renato guarda algum tipo de informação para não prejudicar o próprio Grêmio, mas eu vou sempre ficar com a opinião de que são 9 milhões de pessoas. Sim. A maioria, como a Fábio falou, que é sócio, enfim, que contribui com o clube de alguma forma, vai no jogo, compra camisa, enfim, precisa ter informação. E eu até vou puxar o Dodoro pra esse papo, porque eu sei que ele lembra de histórias mais do que eu, inclusive. Essa que eu vou falar agora eu lembro, mas e teve uma outra que eu vou até pedir a ajuda dele. O Luxemburgo, por exemplo, adorava, né, esconder uma informação. Teve um Grenal que ele entrou com todo mundo fardado, todos os jogadores do banco e dos titulares, todo mundo fardado, e depois ali na hora que bate palma pra torcida, aí foi o pessoal pro banco e os 11 ficaram. Aquele Grenal terminou no empate. E teve uma outra situação há mais tempo, e aí eu quero pedir a tua ajuda, Dodoro, pra ver se tu lembra, de um jogador que ficou a semana toda, não sei se foi nosso, até se foi deles,
ficou a semana toda com a perna engessada, enfaixada. Fabiano. O Fabiano, né? Fabiano. E essas coisas, cara, acontecem toda hora, o treinador querer esconder informação. Talvez essas mais importantes até esconda e vá pro folclore. Mas a maioria da informação que acontece precisa ser aberta pro torcedor. Vai, Dudu. Cara, acho que o Renato, quando ele diz assim, vocês acham que o jogador está sendo poupado, mas vocês não sabem o que acontece diariamente no CT, ele deveria ter completado. Acho que faltou um bom senso do Renato. Eu acho que ele foi pra porrada sem necessidade. Ele podia falar assim: vocês acham que o jogador está sendo poupado, mas vocês não sabem o que acontece diariamente no CT, por causa da pandemia vocês não estão lá. Então eu vou deixar claro aqui que o fulano não jogou porque o exame dele deu isso, se a gente levasse ele ia dar não sei o que, porque a gente achou melhor deixar ele em Porto Alegre curtindo para ele ter uma recuperação melhor. Sabe, faltou esse complemento, porque realmente falta a informação. E a gente está aqui para passar a informação pro torcedor, que a gente está aqui, antes de tudo, é para ser jornalista, a gente não está aqui para ser torcedor, a gente não está aqui torcendo pro Grêmio. Se fosse para torcer pro Grêmio, eu tava lá na arquibancada da Geral, onde eu fui a minha vida inteira. Mas eu acho que o Mário não ia me pagar para ficar lá. Mas, acredito eu que não. Talvez uma cerveja ele pagaria. Pode ser. Já me pagou, inclusive, lá na sede. Já me pagou ele é homem bom? Uma cerveja. Bom, ele é bom, ele é um querido. Mas enfim, cara, a gente precisa da informação, a gente trabalha com a informação. Claro. Então acho que faltou o Renato, em vez de chegar e, sabe, faltou bom senso. Claro, daí que o cara tá irritado pelo resultado, não sei o quê, mas faltou um negócio de falar que, cara, eles não estão lá, então tá o seguinte: o Diego Souza tá com desconforto, tá um desconforto muscular, e se ele joga 90 minutos tinha chance de estourar. Ele jogou futebol porque uma coisa. É uma explicação. Daí fala assim, tá, mas Renato, ele tava jogando futebol. Tá, mas uma coisa é ele jogar futebol ali com os brother ali de arreganho, fazer uma altinha, e outra coisa é ele jogar futebol profissional. Sabe? Matava charado. Nós não ia ficar aqui 3 dias discutindo porque o Diego Souza estava jogando futebol ou não. Chega e fala, não podia. Mas ele podia, para jogar futebol. Realmente, para jogar futebol é uma coisa, jogar futebol é outra. Quando vier isso, quando vier outra coisa completamente diferente, a gente não sabe, mas faltou esse bom senso, faltou esse tato, até para acalmar os ânimos. Que daí não vai ficar hoje lá os caras lá naquele canal lá do programa ao vivo dando-lhe porrada nele por causa disso. Agora, o que ele fez? Ele deu matéria pros caras. Que os caras querem o quê? Os caras querem a polêmica. E daí ele tá dando a arma pros caras. Então vai lá, não aconteceu por isso. O Kahneman não veio por causa de não sei o que. Cara, resolve o problema, tá tudo certo, já acabou o jogo, já aconteceu. Cara, eu amo o Renato. Eu amo o Renato. Sim, cara, e tu até mais do que eu. Todos nós. Cara, eu acho que mas cara, nosso dever, eu acho, só um segundo fato, só pra completar, eu acho que ele poderia avançar, poderia melhorar nisso. Sabe por quê, Fábio? E aí seria uma pilantragem minha se eu contasse tudo que a gente sabe nesse sentido que eu vou falar. É que, tem muitos colegas nossos que ninguém nasceu de chocadeira, né? A gente sabe que entrou pro mundo do futebol torcendo pra A ou pra B, mas na galera que trabalha como isenta, tem muita gente do nosso lado, torcedor do Grêmio, que o Renato já comprou briga com um ou outro, né? E que foram vários que o Renato já comprou briga, e que o Renato comprou briga errada, sabe? Então não vou ficar falando de A ou de B aí, os colegas que se resolvem. Tem uns caras que se passam. Mas o Renato fica comprando às vezes uma briga que não precisa. Ele dá. Dá pro Renato avançar, né? Ele dá o que os caras querem, né, cara? Que nem os caras que vem aqui 80 mil caras falando bem de nós. Aí vai vir um abobado falando, xingando e não sei o que. Eu vou responder pra esse cara? Não vou, irmão. Não vou, porque é o que ele quer, é isso. Ele te xinga pra te chamar a tua atenção, pra tu dar a audiência dele. E muito a imprensa usa disso. Tem de jornalismo e jornalismo. Há 2 ou muito mais vertentes dentro do jornalismo que se segue. Tem gente que quer a coisa mais polêmica, tem gente que gosta de trabalhar com a polêmica, tem gente que não. Enfim, falta o que sobra no Renato em muitas coisas. Talvez tenha faltando isso nas coletivas dele. Falta a malandragem. Sabe? Dá pra não avançar cair na esse pilha. pontinho. Não cai na pilha.
Não cai na pilha, sabe? Tá irritado, tá bravo, bom, mas aí só um pouquinho, amigo. Faz parte, né? Faz tu parte é do muito trampo, né? bem pago. Pô, a gente Nossa. fica irritado aqui pra fazer o pós-jogo Às vezes também. eu fico irritado pra caramba com o Duduro, mas a gente tem que manter a compostura, cara. É verdade. E é verdade, né? A gente tá aqui no pós-jogo, a gente também fica irritado. Os caras vêm aqui nos xingar no pós-jogo. E aí, não pode sair batendo boca com os caras, sabe? Tem que, calma, faz que não viu, baile que segue, não sei o que, entendeu? E eu acho que talvez esteja faltando isso pro Renato, tentar tirar mais de letra. Tu não sabe o que aconteceu, vem cá. Tá falando que eu fui poupar, tá, eu vou te dar a informação, o que aconteceu com o Diego Souza. E aí ele ganha o cara. Ganha todo Entendeu? mundo, ganha todo mundo. Exato. E resolve o problema. O Diego Souza aconteceu isso e aquilo. Por isso que não veio. Não é porque eu não quero, eu queria o Diego Souza. Porque que é uma coisa que é assim, Sim. e eu não acredito realmente que o Renato pegue o olhe pro Diego Souza e disse: não, hoje tu não vai jogar, hoje eu vou te deixar em Porto Alegre pra tu tomar tua cervejinha. Não, né, cara? Alguma coisa tem. Mas o que é isso? O que tem? Então expõe. E outra coisa, cara, é uma coisa que assim, ó. O Grêmio tem um histórico no brasileiro de poupar jogador. O Grêmio passou anos poupando, né? Não é uma... Então é natural que as pessoas achem que isso continue. Então não tem como condenar quem acha que o Grêmio poupou jogador. É verdade. Fábio? Eu acho que até um Lucas falou que eu sou gremista e não renatista. Eu defendo muito o Renato. Muito, muito, muito o Renato. Eu acho que a história. Eu acho que a história do Renato no Grêmio. Chega a me emocionar. Só que, cara, o que o Renato falou depois do jogo, cara, me doeu tanto. Eu tenho certeza que deu pra todo mundo. Porque, cara, o cara fala: vocês estão todos os dias no ar-condicionado enquanto eu tô lá num sol de 40 graus treinando o time. Primeiro, tu é muito bem pago pra estar fazendo isso. E nós recebendo o que? 100 vezes menos que tu, gostaríamos. Fala por ti, né, Fábio? Eu tô ganhando a metade. Gostaríamos de estar lá. É que eu sou péssima em matemática, então, por favor, não considere os números. Mas nós gostaríamos de estar lá no centro de treinamento. Credo. Posso falar ou não posso? Vai, Fábio. Nós, recebendo muito menos, gostaríamos de estar lá no centro de treinamento. Pelo menos acompanhando o treino. A gente não tá podendo por causa da pandemia. E daí ele me largar uma dessas achando que a gente tá gostando da situação. A gente não tá gostando da situação. E daí eu gosto da postura do Renato em querer blindar o grupo, em querer blindar o Grêmio. E vou ficar com os motivos são meus e vocês que fiquem pensando que querem. Não é assim, tu acaba distanciando o torcedor gremista do clube que é dele. Passamos aí de 250 likes, aí já foi embora, né? Já passou até 260. Gurizada, pouco mais de 200 likes aí pra gente bater a nossa meta de 500. Aí vocês vão nos ajudar, com certeza. A gente vai até o meio-dia levando opinião e levando informação pra vocês. E os membros gostaram da mijada que o Duduro levou, viu? Posso falar? O Jorge Adriano colocou. Só uma coisa que tu levou junto nessa. Tá achando o quê? Não, tá tirando o corpo fora, tu tomou junto. Inclusive era tu que tava falando quando ela disse. Não foi nenhuma pega no replay, chama o VAR. Não. Chama o VAR. Era o César que tava falando, não era eu. Não. Matheus Berna, membro aqui da Arte Pachola. Sou renatista, mas com o salário do Renato eu trabalhava no inferno e com o Duduro do lado ainda reclamando nos meus ouvidos. Tá, mas e esse calor de Porto Alegre não é uma prévia do inferno? Sensacional. Eu não acredito. Eu me divirto muito aqui. Não, cara, mas o Renato ganha o que ganha por mérito dele, né? Claro, cara? Vamos deixar bem claro isso. Salário eu nunca discuto. Eu nunca discuto. Está lá, não, eu merece, também não. Né? Eu acho que ele merece. Mas eu não entro nem nessa de... Podia me dar um pedacinho? Podia me dar um pedacinho? Podia. Claro, né, velho? Pô, tá louco? 10%. Eu acho que ele é muito bem pago. Mérito, sim, mas é muito bem pago. Aí querer comparar o meu trabalho com o dele? Eu queria ter o trabalho dele, inclusive.